Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu oro a Deus que você se encontre bem na presença de Deus e que esse vídeo, essa mensagem, ela fale de fato ao seu coração. Que nós venhamos a observarmos coisas que eu tenho observado aqui e isso tem constrangido e trazido ao meu coração um aperto, uma tristeza muito grande em ver como nós estamos adorando ao Senhor, em ver como a cristandade moderna ela tem colocado Deus como se fosse um pedaço, uma parte da sua vida que nós tiramos da caixa mofada no dia de domingo e vamos para o culto. Nós estamos cultuando a Deus como se fosse nossa vestimenta espiritual está comparada com aquelas roupas que a minha mãe tinha antigamente, uma roupa para um culto de Santa Ceia, e ela não hesitava em usá-lo nos cultos de Santa Ceia. Era um combinado de uma blusa bem modesta, de um linho bem precioso, tudo tal, uma saia do mesmo jeito, toda branca, e ela ia para o culto assim, usando suas combinações e tudo, mas aquela roupa era usada uma vez por mês. Não que ela fosse na igreja uma vez por mês, falando da roupa. E não que essa fosse a vida espiritual da minha mãe, do que eu vou falar, muito longe disso. Eu venho de uma casa que tinha escola para uma espiritualidade robusta, principalmente por parte da minha mãe. Mas eu fico observando como a cristandade tem uma roupa, não como a da minha mãe, que era usada para a Santa Ceia, mas uma roupa mofada, amarrotada, que ela pega de todo domingo e veste e vai para o culto, achando que aquilo é espiritualidade. Quando eu falar de roupa, não estou falando de roupa no sentido literal da palavra, estou falando no sentido simbólico. Nós temos uma roupa espiritual velha, mofada, e estamos chamando isso de vida com Deus, estamos chamando isso de cristianismo, estamos chamando isso de tudo. E é isso que me deixa insatisfeito de ver. E por termos essa vestimenta mofada, farroupilhada, nós nos impomos como paladinos da moralidade, da justiça, para julgar tudo e todos que quisermos. E não vemos o papel ridículo que estamos fazendo no mundo espiritual. Detratores têm surgido um após o outro. E nós não estamos vendo como as coisas estão andando. E é muito complicado isso. Muito complicado o que estamos passando. E eu vou voltar com você agora, mas, irmãos, nós temos um projeto missionário com criança muito extenso e muito grande. E a guilhotina nossa quebrou. A guilhotina nossa foi embora. Depois de muito conserto, nossa guilhotina de cortar papel, ela quebrou.
nós estamos no meio de uma produção para entregar livros gratuitos para criança, livro de evangelismo mesmo, forte, pesado, robusto. E eu peço a sua ajuda, se você puder, ver esse vídeo que vai passar aí agora, e eu volto com você logo na... Irmãos, paz e graça, passando aqui para mostrar a vocês, estamos preparando tudo aqui para enviar os nossos livros para a cidade de Santana dos Montes. Você que tem nos ajudado, continue nos ajudando. Aqui tá a primeira leva já cortada, tá? 250, e agora esperando o recurso de Deus para a segunda etapa. Eu conto com a ajuda de todos vocês, se puderem nos ajude. Vocês sabem, esses livros é entregue inteiramente grátis para as crianças, e eu espero em Deus que você que ainda não nos ajudou, nos ajude em nome de Jesus. Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos passando aqui para mostrar a vocês mais uma vez o nosso trabalho de evangelismo infantil. Estamos trabalhando muito para colocar esses livrinhos nossos aqui, ó, aqui na cidade de Santana dos Montes, agora no Natal, tá bom? É uma cidade, para vocês que não conhecem, uma cidade rural aqui perto de nós, e nós estamos lutando muito, gente, para enviar para lá 500 livrinhos desses aqui, do Salzinho da Terra e Luz do Mundo. Nosso projeto Deixar Vir Minhas Criancinhas, ele continua a todo vapor, e nós estamos lutando para colocar uns 500 livros desse lá. Nós fazemos isso com a parceria de algumas pessoas que levam ele para lá. Você está vendo fotos aí da parceria que temos com essas pessoas que levam para lá. É um trabalho muito bonito que nossa amiga Eliane faz lá em Santana dos Montes todo ano, tá? E nós enviamos os livros para lá junto com ela, tá bom, gente? Então, se você puder nos ajudar, o Pix está passando aqui em cima, QR Code também. Tem como você nos ajudar e muito. Nós precisamos de papel, tinta, tudo para o nosso trabalho aqui, tá? Poder prosperar. Então, nós precisamos muito mesmo da ajuda de vocês. Se vocês puderem, por favor, nos ajude. Esses que vocês estão vendo aí, essas fotos passando, são justamente o trabalho que a gente faz. Esse trabalho não é feito anualmente, ele é feito todo dia. Nós entregamos em escola pública aqui, como vocês sabem, mas nós precisamos muito da ajuda de vocês. Sozinho eu não consigo fazer esse trabalho que estamos fazendo. Nós precisamos muito de vocês, e aos irmãos que puderem, por favor, nos ajude mesmo, seja com qualquer valor. O Pix está passando aqui em cima, em nome de Fernanda Maria da Silva, que é a minha esposa e uma das coordenadoras desse trabalho. Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês e me ajudem a continuar nessa jornada. Bem, queridos, estamos de volta com você, e para falarmos sobre Malaquias, o profeta da adoração corrupta, ou o profeta da adoração corrompida, Deus no banco dos réus. É sobre isso que vamos falar hoje, quando o povo coloca Deus no banco dos réus. Isso é muito sério. Mas antes disso, se você puder, adquire nossos livros, eles ainda estão em promoção, tá? Resgatando a Família Tradicional Cristã, é um livro que eu escrevi junto com a minha esposa. O livro aqui é poderosíssimo, tem coisas aqui violentíssimas, um estudo extenso sobre divórcio aqui, tá? Tem culto doméstico, um dia eu venho falar disso aqui também, tá? Sobre o culto doméstico, o poder do diálogo no casamento, ou seja, esse livro aqui, Criando Filhos como Exemplos, Pilares de uma Educação Eficaz, ou seja, é um livro fantástico, tá? Um livro fantástico mesmo. E vem também eles aqui, ó, As Verdades Mais Cruéis do Evangelho. Se você tem coragem, leia esse livro aqui. Leia esse livro, você vai ver o que é As Verdades Mais Cruéis do Evangelho. Salvos de Deus por Deus, de quem Cristo nos salvou na cruz do Calvário, e por que devemos segui-lo de uma forma intensa, intrínseca e muito ajustada. Esse livro aqui vai te surpreender muito. Salvos de Deus por Deus, tá? A Mulher de Ló, uma dama para ser lembrada. Esse livro, ele é fantástico. Foi um sermão que eu fiz e preguei aqui em umas festividades de igrejas aqui perto de nós, e a pedido de alguns irmãos nós transformamos ele em livreto. Ele já é um livreto antigo,
tá? É um livro bem pequeno mesmo, mas ele já está aí desde janeiro de 2016, tá? E tem o nosso grande volume aqui, que é Cristo entre as Igrejas. Irmão, esse livro é fantástico demais, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Você deveria ler este livro aqui. O livro da Débora, da minha filha, Satanismo Global, saiu esse ano. Tá? O Ocultismo como a Nova Religião Global. Esse livro é fantástico demais. Tá? Aqui a Débora trata sobre psicologia, OVNIs e outras coisas que estão sendo adoradas dentro do campo da igreja, sem nós percebermos que estamos adorando o ocultismo, inclusive a psicologia. Tá bom? E também temos aqui, ó, o Guia Seguro para o Céu. Esse livro é Mateus capítulo 5, versículo por versículo. Um livro fantástico mesmo, se você quiser aí. E tem também o Guia Seguro para o Céu, volume 2, que é Mateus capítulo 6. O capítulo 7 ainda está em andamento, tá? Então, se você quiser adquirir todos eles, eu te faço uma promoção muito boa. Mas se quiser adquirir algum deles, eu te mostro aqui. E de vez em quando vai estar passando aqui, ó, do nosso lado, sempre um Pix aqui em cima, como você ajuda nossas missões. Um QR Code também passando. E também alguns dos nossos livros que estão em promoção aí, tá bom, queridos? Então, queridos e amados irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Tenha sempre em mãos a sua Santa Bíblia quando você estiver vendo vídeos. Observe. Tenha em mãos a sua Santa Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, de aplicação pessoal da CPAD. Eu aconselho você que é crente, compre uma Bíblia dessa aqui. Muito boa essa Bíblia, tá? Mas tenha em mão sua Bíblia sempre. Sempre tenha em mão sua Bíblia, tá? Eu estou fazendo uma limpeza. Aqui, limpeza no sentido de limpar mesmo. E hoje eu tenho o conforto de fazer uma limpeza nessa Bíblia aqui. Eu estou limpando capa dela, tudo, de ano em ano eu faço isso. Essa aqui foi minha primeira Bíblia que eu tive. Quando eu preguei a primeira vez, eu estive com essa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo Pentecostal, a primeira edição dela no Brasil, ainda em capa dura, depois que vieram as capas de couro nela, mas essa aqui ainda é capa dura, uma Bíblia muito boa, muito fantástica. Eu tenho o maior prazer de ter ela guardada aqui ainda, tá? Então é uma Bíblia muito legal, que eu gosto de consultá-la também ainda. Mesmo assim, ainda gosto. É aquele velho ditado: tire o assembleano da Assembleia, mas duvido muito que você tire a Assembleia do assembleano, né? Mas vamos lá. Mas vamos lá. Meus irmãos, em Malaquias, capítulo 1, nós vamos encontrar aqui uma reclamação de Deus concernente à adoração que o povo estava ali prestando. É aqui em Malaquias que nós vamos encontrar primeiro a divisão desse livro. Ele se divide assim. O amor de Deus por Israel é o primeiro tópico. O 2 é a infidelidade dos sacerdotes. O 3 é a infidelidade do povo. O 4º ponto, a profecia do Messias. O 5º ponto, a reprovação de Deus na falta dos dízimos e das ofertas. O 6º ponto, o remanescente. E o 7º ponto é as admoestações gerais. Mas no capítulo 1, nós encontramos, capítulo 1, versículo 6, nós vamos encontrar Deus num banco dos réus. Para que nós entendamos aqui uma coisa, Israel tinha estava voltando do exílio babilônico, onde o templo tinha sido refeito, mas não com a mesma glória do templo de Salomão. Nesse período, há uma ideia em Israel que a idolatria tinha sido erradicada
Mas o povo não entendeu que há vários modos de você continuar, de nós continuarmos presos ao nosso pecado. O povo não entendeu que uma adoração corrupta a Deus, uma adoração corrompida, uma adoração que não tenha lastro de uma espiritualidade coesa e firme, diante de Deus isso é a mesma coisa de um pecado de idolatria. O que o povo não entendeu é que, ao sair de Babilônia, eles não poderiam trazer Babilônia com eles. O que nós não entendemos é que, ao sairmos do mundo, nós não podemos, sob nenhuma hipótese, trazer o mundo junto conosco. É justamente, irmãos, isto que levou o povo a um julgamento contra Deus. É justamente aqui que nós vamos encontrar uma reclamação do povo, dizendo que em que o Senhor nos amou? Em que o Senhor tem nos amado? Mas é no capítulo 1, versículo 6, que Malaquias começa dizendo: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que te desprezamos nós, o teu nome? E o Senhor vai dizer em que ele está sendo desprezado. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. O que eu estou pregando para os senhores aqui é o que eu estou pregando na nossa igreja. Eu não sou um pastor de internet. Eu sou um pastor de igreja local. E a maioria das mensagens que eu dirijo aqui a vocês, eu já preguei ela na nossa igreja. Mas perceba o que ainda é dito. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animais cegos para o sacrifício, para sacrificardes, não faz mal? Não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Não faz mal? Ora, apresentai ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Em primeiro plano, em que nos amaste? Em que nos amaste? Deus no banco dos réus. Mas perceba, o Senhor elegeu Israel. O Senhor elegeu Israel, os patriarcas e assim por diante, desde a fundação do mundo.
Nós vamos ler isso em Romanos capítulo 9, versículo 10 ao 16. Nenhuma outra nação foi tão amada por Deus. Se você ler Malaquias 3,6, você vai ver que o amor de Deus é imutável. O amor de Deus não muda. Deus amou Israel e Israel está perguntando, mas em que o Senhor nos amou? Deus não nos amou, irmãos, com base nas nossas virtudes. Como está em Oséias 11:1. Deus não nos ama com base no nosso amor para com Ele. Não foi isso que aconteceu. Entende? Deus não nos elegeu na nossa fé futura, quando nós fôssemos aceitá-los. Deus anteviu, prescrutou, antecipou-se a nós e viu que iríamos aceitá-lo para depois nos amar. Não foi isso que aconteceu. Ao contrário, como está em Atos 13:48. Deus não nos elegeu, nos salvou baseado em uma presciência que diz que nós fomos salvos porque Deus sondou o nosso futuro e viu que nós íamos amá-lo, viu que iríamos aceitá-lo. Não foi isso que aconteceu. Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Esta é a primeira parte. E todos que pregam sobre eleição, eles param por aqui. Que Deus nos elegeu para sermos salvos. Mas eles se esquecem que nós não fomos eleitos por alguma boa obra que vamos fazer. Pelo nosso amor a Cristo, não foi isso que foi dito. Como está, observe rapidamente comigo, a primeira epístola de João. Eu estou longe de computador, então tenham paciência que hoje comigo vai ser ao modo de Deus, vai ser lendo aqui na minha Bíblia, tá? Então vamos ver, 1 de João, ok? 1 de João, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Nisto está o amor, ou a caridade. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Entende? E ainda no capítulo 4, versículo 19, diz, de 1 de João: Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Senão não tinha amor aqui. Isto estamos bem resolvidos. Esta é a parte 1. Essa é a primeira folha do livro que leram para você. Só que te mandaram embora e não leram a outra parte. Então, para que Deus nos chamou? Para que Deus nos salvou? Vocês viram por que Deus salvou Israel? Porque Deus chamou Israel? Deus chamou Israel para ser uma nação de sacerdotes. Ok? Israel se esqueceu disso. E amargou duras penas. Deus nos chamou para quê? Vamos ver. Para que Ele nos escolheu? Para que Ele nos salvou? É muito fácil, irmãos, saber se estamos no caminho de Deus. Não é difícil. Não é difícil. Pastores que são covardes, que não vêm aqui, dizem aonde nós estamos. Aí é outra coisa. Mas não é difícil saber aonde nós estamos no reino de Deus. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Não tem. Efésios capítulo 2,
versículo 10. Vamos dar uma lida. Efésios 2, versículo 10. Vamos lá. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 10. Porque somos feituras sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós jamais somos salvos por obras, mas as nossas obras, o nosso amor, o nosso zelo, mostra em qual caminho estamos andando. Pastor, eu me converti, mas estou andando nos mesmos caminhos de outrora. Não amo Deus. Não tenho prazer em estar com Deus. Gasto meu tempo todo em internet. Gasto meu tempo todo nisso, naquilo outro. Tal. Ok, irmãos. Ok. A minha Bíblia é muito clara. Efésios 2, 10. Somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Se Deus preparou para que andássemos nela, é porque existe um caminho pré-estabelecido por Deus. E este caminho é um caminho de identidade. Se você está nele, você é. Se você não está nele, você não é. É matemática, é simples. Não tem como ter dois pesos, duas medidas aqui, não tem como fazer interpretação do que já está interpretado. Se alguém quer contender com isso, contenda. Eu não tenho nada a ver. Mas eu vou ficar com o que a minha velha Bíblia diz. Veja mais. Então, pregador, para que fomos chamados? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Leia sua Bíblia de novo. Efésios. Agora o capítulo 1, verso 4. Vamos ver o que é que vai ser isso aqui. Efésios 1, verso 4. Olha lá. Veja para que nós fomos predestinados, chamados. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Somos eleitos antes da fundação do mundo para sermos o quê? Continua lendo, pregador. Somos eleitos antes da fundação do mundo para sermos o quê? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Todo eleito, todo predestinado à salvação, ele anseia, brota nele o anseio por santidade. Brota nele o anseio de odiar tudo que Deus odeia. Brota nele, irmãos, um desejo insaciável de se conformar a Cristo, de andar aonde Cristo andou. De estar sempre na presença dele. E por estar na presença dele, não confunda isso, pelo amor de Deus, com uma ideiazinha de devocional, de ler um capítulo de Bíblia de manhã e orar 2 minutinhos de relógio. Não confunda isso. Eu estou falando de vida profícua com Deus. Eu não estou falando de ir a um domingo com a cara suja, o rosto sujo, o cabelo
mal feito e assim por diante, ou quando não, vamos para a igreja como se fosse para um desfile de moda, onde todos têm que ver a nossa última moda, a nossa última tatuagem, nossa última coisa que fizemos. Um encontro social, é isso que a igreja virou, um Rotary Club, alguma coisa desse tipo, nada mais além disso. Este tem sido o evangelho de hoje. Uma adoração corrompida que nós negociamos Deus com qualquer coisa. Ora, irmãos, será que se dessemos o tempo que damos para Deus e as coisas de Deus, será que se dessemos esse tempo para o nosso patrão, será que nós receberíamos algum salário durante o fim do mês? Veja o que ocupa sua mente, disse Porsche, e eu lhe direi quem é seu Deus. Nós estamos adorando a Deus como se adora um ídolo, como se adora qualquer coisa, qualquer pessoa. Nós não temos mais decência, nós não temos mais zelo, nós não temos mais nenhuma procura de diferença entre servir a Deus e a Baal. Veja como nós saímos dos cultos. Eu moro perto de igrejas. As pessoas saem do culto, parece que eles saíram de um boteco, gritando, berrando, brincando, jovens irreverentes, pessoas irreverentes dentro da igreja, não tem um pingo de decência, não tem um pingo de adoração mesmo inata ali, não tem nada, é performático, tudo a gente vai porque tem que ir. Eu fico me perguntando por que você vai. Veja, o próprio domingo, que já é hipocrisia nossa de estar servindo a Deus todo domingo, não que o domingo seja uma hipocrisia, não que deveríamos estar no sábado, não é isso que eu estou dizendo, mas a questão é, o domingo virou um bezerro de ouro para a maioria da cristandade, porque nós vamos domingo na igreja, quando vamos? E achamos que servimos a Deus para a semana toda. Deus nos chamou para sermos santos. Em nenhum lugar da Escritura encontraremos a ideia de que Deus amou Jacó porque viu nele algo melhor do que Esaú. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que Deus mudou até o nome de Jacó. E como o povo, qual a atitude do povo de saber que era eleito? Foi a mesma nossa. A atitude de ingratidão, eu sou salvo mesmo. Sou salvo pela graça. Eu tenho um carro ali para vender, vai ser num dia de domingo, dia do Senhor. Então o que é que eu faço? Eu vou lá e não vou pro culto, vou vender minhas coisas, vou fazer minha vida. E aqui entra quando o ministério está em pecado. Porque o ministério em pecado aceita isso tudo. A maioria dos pastores dessa nação estão como os sacerdotes do tempo de Malaquias, aceitando a adoração, a oferta de bodes cegos, a oferta, aliás, de bois cegos, de boi manco, a oferta de qualquer coisa, de pão mofado, qualquer negócio serve para Deus, e nós como pastores estamos deixando o povo adorar a Deus entre aspas, porque não estão adorando a Deus coisa nenhuma, nós estamos deixando essa adoração perturbada entrar dentro da igreja e acharmos que isso está correto. Irmão, se você vai chegar atrasado na igreja, não vá. Porque toda de manhã você acorda para ir para o seu trabalho e não chega atrasado, porque justamente no dia do Senhor você tem que chegar atrasado nele. Porque justamente no dia do Senhor você tem que chegar como se chega a qualquer lugar. Porque nós não temos uma adoração coesa. Nós não temos uma adoração em secreto, por isso que não temos uma adoração em público.
E não adianta ficar falando, bravateando aqui na internet, fui salvo pela graça, a graça me encontrou, tirou o meu coração de pedra, fez eu reconhecer o meu pecado, se você ainda está vivendo nele. Se a graça te encontrou, a sua atitude sobre o seu pecado é diferente e a sua atitude sobre o seu relacionamento com Deus vai mudar bruscamente. Então a pergunta que fica é: por que não mudou nada ainda? Por que nada mudou? Por que tudo está aí do mesmo jeito? Hã? Por que tudo continua da mesma forma que está? Por que não temos nenhuma ideia do que estamos fazendo dentro de uma igreja? Tratamos Deus como se trata qualquer um. Ou pior, tratamos Deus não como tratamos nosso patrão. Nós deixamos de estar com Deus e com Cristo por qualquer negócio. E é em Malaquias 1, 7 a 8, que vem a reclamação de Deus para os sacerdotes, para o povo. Se sou pai, onde está a minha honra? Versículo 6. O povo dizia: Deus é nosso pai, mas a resposta de Deus foi em forma de uma pergunta. A liderança do povo, tanto a liderança política, a religiosa, estava fazendo o povo tropeçar, porque não estava advertindo ao povo que aquela adoração estava errada. Você acha mesmo? Perceba, você não entra em um fórum de justiça com as roupas que você entra na igreja. Quer dizer que um fórum tem mais decência do que muitas igrejas evangélicas hoje em dia. Quer dizer que o povo respeita mais o juiz, que é para ser respeitado, tá? Respeita mais o juiz do que o próprio Deus. Existem protocolos severos dentro de um fórum para advogados, para queixantes, para queixosos e assim por diante. Existem protocolos que não podem ser quebrados dentro de um fórum, principalmente com vestimenta. Você vai para a igreja parecendo Anitta. Vai para a igreja parecendo, sei lá, sabe-se lá Deus o quê. Jovens de camiseta dentro de igreja, camisa regata, bermuda, gente velha também do mesmo jeito, tal. Ou seja, você não entra assim em um fórum. Mas para o ser mais poderoso do mundo, você acha que tem essa intimidade de entrar assim na presença dele. E o seu pastor está deixando isso acontecer e você está achando que ele é legal. Nós temos que entender o que é a ordem e decência. Para ir por trabalho, nós somos exemplares no nosso horário. Para ir para a igreja, nós somos o pior, o mais atrasado de todos. O cara compra uma camisa de time por R$300, de clube de futebol. Aposta em tigrinho, faz o escarcéu, pinta as canecas, e na hora de dar uma oferta para a igreja, é a pior que tem. E você acha que isso é adoração. Você acha que isso é uma adoração a Deus. As ofertas do povo eram poluídas.
O povo estava levando ao altar ofertas podres, animais mancos, cegos, cheios de doença. E mesmo assim os sacerdotes estavam aceitando. O povo só está adorando esse tipo de adoração. E estão dizendo que estão recebendo o Espírito Santo, estão dizendo que está acontecendo isso, que a vida deles está mudando. Ô, irmão, vamos ser sinceros. Em que sua vida relacionada ao pecado mudou? Você não está vendo o papelão, a esparrela que você está caindo em cima disso, não. Estamos oferecendo ofertas podres no altar. Estamos oferecendo uma adoração a um Deus embusteiro que não é o Deus Jeová, não é o Deus da Bíblia, nunca foi o Deus da Bíblia, é isso que você está adorando. Você está adorando um ídolo que você mesmo criou, e seja em igreja reformada, em igreja pentecostal e tudo isso, esta adoração que você está fazendo, ela não existe. Porque você tem mais respeito aos homens do que ao Deus que você diz que está adorando. Porque para Deus tem que ser o pior? Porque para Deus tem que ser uma adoração tão corrompida, tão diluída em tanta coisa? Porque em um fórum não se pode entrar com o celular ligado, nem em alguns ambientes públicos não pode estar com o celular ligado. Mas numa igreja você pode estar recebendo mensagem toda hora. Por que isso? Ou é um tédio tão grande, uma coisa tão imensa a sua adoração, que veja se eu estou errado. Quantas vezes você fica olhando o Instagram dentro do culto? Fica olhando o YouTube, fica olhando isso, aquilo, outro dentro do culto. E aí diz, não, eu gosto de filmar o culto para ver em casa. Que nada, rapaz, tu gosta de filmar o culto para fofocar. Por isso que na nossa igreja, desde quando abriu nossa igreja, a Igreja Palavra da Cruz, tem uma placa lá de todo tamanho avisando, não é permitido celular dentro da igreja. E se eu ver, eu peço para a pessoa atender o telefone do lado de fora ou fazer o que ela tem que fazer do lado de fora da igreja. E depois voltar, logicamente. Porque aquele não é um ambiente para celular. Nós temos que começar a entender isso. Ou então vamos estar dando a pior adoração a Deus. Nossa adoração em oração, a vida de oração, irmão, da igreja do Brasil hoje é patética. É uma vida inexistente. É uma vida que, se você pesar a vida de santidade do mundano e a sua, é a mesma coisa. Disse Leonardo Ravenhill, um homem orando para de pecar, um homem que não ora, um homem que peca para de orar. Por que você não deseja Deus? Essa é a questão. Ora, se Ele nos chamou para a santidade, se Ele nos chamou para andarmos nas obras que Ele mesmo estabeleceu, se um eleito de Deus, se um predestinado de Deus vai andar em santidade, é isso que a Bíblia diz, não é uma questão de poder ou não poder, a Bíblia diz que isso é certeza. Se ele é um eleito de Deus, um predestinado, veja como está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, sim, se eu sou um eleito de Deus, eu sou santo. Mas homens santos não continuam com a mesma atitude que eu tinha quando não era santo. Há um desejo por Deus na minha alma, há um desejo pelas coisas que são de cima. E vamos ver uma coisa aqui em Colossenses capítulo 3, rapidinho aqui, para a gente ir terminando essa mensagem. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Veja como diz. Colossenses 3, versículo 1. Até o versículo 5. Veja.
Portanto, se já ressuscitaste, Colossenses 3, 1 até o 5. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Veja, seu pensamento está onde? Você diz, eu sou um ressuscitado em Cristo, Cristo me ressuscitou, me tirou do charco de lodo, me tirou do charco de lama, me ressuscitou, me deu uma vida nova. Vida nova, é essa a palavra. Mas o seu anseio, o seu gozo, está em que mundo? Porque o que a Bíblia fala aqui é diferente do que nós sentimos. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aonde está a sua cabeça hoje, agora? Adorador corrupto. Aonde está? É porque nesta nação, irmão, depois da pandemia, implantou-se uma ideia de que se você for reformado, se você for um calvinista, você está salvo por si só. Pronto, não preciso de mais nada. Jesus me encontrou. Agora eu encontrei o evangelho de verdade. Virei um calvinista, tu virou um tonto. Tu virou um bobo. Tu virou uma marionete na mão de Satanás. Tu não está vendo não isso não. Tu está falando de uma graça onde a tua cabeça não está nas coisas de cima, está na mesma porcaria, no mesmo lixo que estava antes, é onde a sua cabeça está agora. E você está dizendo, eu sou um eleito, Jesus me predestinou, Jesus me buscou, Jesus fez isso, fez nada, está aí a tua vida provando que é o contrário do que a Bíblia diz. Se somos eleitos de Deus, irmãos, por que então toda a nossa força, todo o nosso recurso, todo o nosso anseio, todo o nosso amor, todo o nosso zelo, todo o nosso conhecimento não está sendo gasto na obra de Deus, não está sendo gasto de joelhos no chão? Por que é que cargas d'água eu sou um eleito de Deus, mas não consigo ficar 1 hora orando na presença dele, 2 horas, então é pedir muito, 3 horas é pedir música no Fantástico, não é não? Entre o que você diz e o que você é, há uma diferença muito grande. Aí você acha que ouvir um sermãozinho de 40 minutos, um sermonex de 40 minutos em uma igreja presbiteriana ou batista ou reformada, seja lá qual for, aí você diz, olha, eu estou em uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja bíblica que lê a Bíblia somente num culto, uma igreja saudável que não tem um culto de oração muito pesado, muito grande, uma igreja super saudável, onde nós estudamos somente teologias e filosofias. Filosofia está ali, ó, no canto de cá. O que mais tem política, filosofia aqui nessa biblioteca. Mas em que isso está mudando a sua vida? Em que a sua vida de adorador está mudando? Em que a sua vida de um adorador de fato, de posse, de direito está mudando na presença de Deus? Essa aqui é a pergunta. Em que o seu amor pelas almas está mudando? Nós temos milhares de crianças sendo afrontadas por Satanás em salas de aulas com ideologias erradas. Nós temos um trabalho imenso para fazer com a evangelização e você acha que o Bolsonaro vai dar jeito nisso? Que o Lula vai dar jeito nisso? Você acha que simplesmente bravatear que você é um eleito, um conservador, você acha que isso resolveu o problema? Nós temos nesse país a adoração mais corrupta de todos os tempos das igrejas evangélicas. Dizer que está salvo, que encontrou a graça, não quer dizer que a graça te encontrou, filho. Lê um livrinho de teologia de 20, 30 páginas, tu acha que isso resolveu o teu problema? Agora virou um sábio por causa disso. Agora você ficou sábio porque tem aí um problemão para resolver. Porque você agora foi liberto.
Você foi liberto. Você foi tão liberto pela graça que você disse que encontrou, que a primeira coisa que você fez ao sair da igreja que você estava para ir para a igreja que você está agora foi pintar o seu corpo todo de tatuagem. Essa é a libertação que você tem. Você é tão liberto que agora, depois da igreja que você está, você virou um alcoólatra. Antes não bebia nada, hoje flerta com alcoolismo. Estou falando das igrejas presbiterianas e de muitas batistas, sim senhor. Vocês vão colher fruto dessa malignidade que vocês estão fazendo. Vocês, presbiterianos e batistas, vão colher isso. Porque na palavra de dizer que Jesus nunca condenou, a Bíblia nunca condenou bebida alcoólica, há um incentivo na fala de vocês para isso. Você não pode brincar com um lixo chamado álcool, aonde uma natureza de porco existe em nós. E nós estamos levando jovens a bancarrotas, casamentos a bancarrotas de homens embriagados que nunca deixaram o álcool na vida deles e estão dizendo que agora estão libertos. Liberto do quê, bêbado? Liberto do quê, alcoólatra? Liberto do quê, viciado em pornografia? Eleição do quê? Que tipo de santidade patética é essa que você está dizendo que tem? Que adoração é essa? De onde nós tiramos isso? De onde saiu, de que buraco do inferno saiu essa ideia de acharmos que vamos servir a Deus, que vamos para o céu sem Cristo nos santificar aqui na terra? Mas isso tudo é porque os sacerdotes e levitas estão afundados do mesmo jeito do povo. Em que somos exortados? Em que somos confrontados? Será que é isso que nós chamamos de evangelho, de cristianismo? Vida cristã é isso? Eu vou te dar um conselho que eu dei à minha igreja esses dias, a igreja que eu pastorei esses dias. Eu falei com os irmãos da igreja que eu sou pastor assim. Pegue o livro de Atos dos Apóstolos e leia. Leia o livro do Atos dos Apóstolos todo. E se pergunte, como é que você se encaixaria naquela igreja? Com a vida que você tem aqui, como é que você seria crente na igreja dos apóstolos? Você não está vendo. Você não é crente. Nós não servimos a Deus, gente. Estamos mais parecidos com Satanás do que com Cristo. Você acha que essa adoraçãozinha corriqueira aí é mais que o diabo quer que você fique? Uma adoração corrompida levando boi cego para Deus todo domingo de manhã. Ah, Deus sabe que eu não posso ir hoje porque eu estou com a dor de cabeça, eu estou meio assim, sabe, meio coisado, tal. Deus vai entender, mas o meu patrão não, amanhã eu vou. Com gripe ou sem gripe, estando ou não estando, mas eu vou amanhã. Essa é a adoração que nós temos. Para Deus qualquer coisa. Para a terra, que é o nosso céu, todo o nosso tempo. E é um ledo engano você está achando que está servindo a Deus. Você está achando mesmo que está servindo a Cristo assim. E foi assim que você achou que estava servindo Jesus. Que loucura. Que aberração. Que coisa de maluco. Mas isso se dá porque o ministério é conivente com isso. O ministério é conivente. No versículo 12, 13 e 14,
Mostra como os sacerdotes estavam levando a obra do Senhor de qualquer maneira. Versículo 14 de Malaquias 1. Nós estamos negando como sacerdote a palavra de Deus a esse povo. E eles estão achando que do jeito que está, estão podendo ir para o céu. Quando na verdade não estão. Está na hora de nós dizermos a que viemos a esse lugar. Malaquias denunciou a adoração corrupta do povo. E nós? Vamos ficar calados? O que você acha que Deus sente de você, que é um pastor prostituto, que pega político e leva para o seu altar? O que você acha que Deus sente quando vê um monte de pastor lambendo botas de político? Aqui na minha cidade é muito disso. Regas bofes para pastores, aí vem deputados, vereador, prefeito, se junta lá e os pastores vão lá lamber botas como meretrizes de luxo. Vão fazer seus conchavos para vender a noiva do Senhor. Corruptos, desgraçados. Vocês não têm nada de Deus na vida de vocês. Vocês são um bando de hipócritas. E aí querem depois detratar qualquer membro pobre como se fosse qualquer pessoa. Não, disciplina, exclui. Deveria ser disciplinado, era nós, em primeiro lugar. E vocês que são reformados, não pensem vocês que estão diferente disso também, não. Estão no mesmo barco. Basta ver os políticos na igreja de vocês também. Nós nos perdemos, gente, na adoração. Está na hora de restaurarmos a adoração perdida. Tem púlpito por aí que só fala de política. O cara é de direita ou de esquerda, aí leva esse inferno para dentro da igreja, fica lá. Não, porque nós somos conservadores, somos contra o aborto, só isso, ser conservador, já tá bom? Conservadores vão para o inferno. Não é ser conservador que muda as coisas, é ser um cristão, é ser um seguidor, é ser um adorador, é ser um discípulo de Jesus Cristo que muda tudo. E ser conservador quer dizer alguma coisa? O próximo estudo vai ser quando o amor de Deus se esgota. Malaquias 2, do 1 ao 3. Quando o amor de Deus se esgota. Querido, se vocês chegaram até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você puder nos ajudar, nos ajuda em nosso projeto, tá? Tá aqui também os nossos livros também, se você quiser adquirir, não tem só esses não, tá? Eu te mando um PDF, são 97 livros escritos, tá bom? E se você puder nos ajudar, faça esse favor, ajude nosso canal, tem um Pix passando aí para a ajuda do Deixar Ver as Minhas Criancinhas, o projeto, vocês viram aí mais ou menos qual é o projeto que temos, então se você puder nos ajude, vamos deixar mais uns vídeos aqui do projeto também mais adiante, agora quando acabar esse vídeo vai passar também nos outros vídeos em curto do nosso projeto. Se você puder, nos ajude em nome de Jesus, nós contamos com a sua ajuda em nome do Senhor. Ore pela minha vida, ore pela vida da minha esposa, ore pela vida da Débora, ore pela vida da nossa igreja aqui em Lafayette. Nós precisamos muito das orações dos santos, de verdade. Preciso muito da vossa oração. Minha saúde não é uma saúde tão boa, então eu preciso muito mesmo da ajuda e da oração de todos vocês. A saúde da minha esposa também é bem sensível, tá? Então nós envelhecemos e estamos colhendo aí frutos da nosso envelhecimento de uma forma mais acelerada, porque vivemos a nossa juventude toda enfiada dentro da obra de Deus e não nos arrependemos nem um minuto do que fizemos, e se tivermos força, vamos continuar fazendo muito mais para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Olá, amados irmãos, paz e graça, passando aqui para mostrar a vocês, estamos preparando tudo aqui,
para enviar os nossos livros para a cidade de Santana dos Montes. Você que tem nos ajudado, continue nos ajudando. Aqui tá a primeira leva já cortada, tá? 250, e agora esperando o recurso de Deus para a segunda etapa. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Se puderem, nos ajude. Vocês sabem, esses livros é entregue inteiramente grátis para as crianças, e eu espero em Deus que você que ainda não nos ajudou, nos ajude em nome de Jesus. Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos passando aqui para mostrar a vocês mais uma vez o nosso trabalho de evangelismo infantil. Estamos trabalhando muito para colocar esses livrinhos nossos aqui, ó, aqui na cidade de Santana dos Montes, agora no Natal, tá bom? É uma cidade, para vocês que não conhecem, uma cidade rural aqui perto de nós. E nós estamos lutando muito, gente, para enviar para lá 500 livrinhos desses aqui, do Salzinho da Terra e Luz do Mundo. Nosso projeto Deixar Vir Minhas Criancinhas, ele continua a todo vapor, e nós estamos lutando para colocar uns 500 livros desse lá. Nós fazemos isso com a parceria de algumas pessoas que levam ele para lá. Você está vendo fotos aí da parceria que temos com essas pessoas que levam para lá. É um trabalho muito bonito que nossa amiga Eliane faz lá em Santana dos Montes todo ano, tá? E nós enviamos os livros para lá junto com ela, tá bom, gente? Então, se você puder nos ajudar, o Pix está passando aqui em cima, QR Code também. Tem como você nos ajudar e muito. Nós precisamos de papel, tinta, tudo para o nosso trabalho aqui, tá? Poder prosperar. Então, nós precisamos muito mesmo da ajuda de vocês. Se vocês puderem, por favor, nos ajude. Esses que vocês estão vendo aí, essas fotos passando, são justamente o trabalho que a gente faz. Esse trabalho não é feito anualmente, ele é feito todo dia. Nós entregamos em escola pública aqui, como vocês sabem, mas nós precisamos muito da ajuda de vocês. Sozinho eu não consigo fazer esse trabalho que estamos fazendo. Nós precisamos muito de vocês, e aos irmãos que puderem, por favor, nos ajude mesmo, seja com qualquer valor. O Pix está passando aqui em cima, em nome de Fernanda Maria da Silva, que é a minha esposa e uma das coordenadoras desse trabalho. Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês e me ajudem a continuar nessa jornada.